Pessoal, mais uma aula e nessa última aula nós vamos abordar uma temática um tanto quanto séria e que precisa ser falada. Muitos idosos do nosso país sofrem de maus tratos dentro de casa e nós aqui como profissionais nós temos que usar a premissa da responsabilidade, que é uma das premissas das nossas profissões, da nossa profissão enfermeiro, da nossa profissão cuidador e analisar essa situação e tomar as medidas cabíveis. Existem diversos tipos de maus tratos que vocês vão aprender aqui agora. Os maus tratos, eles podem ser de diversas formas, tá? A violência que uma pessoa idosa pode sofrer pode ser de diversas formas, e dentre elas as principais são as físicas, e não tem necessidade de explicar, né? É a violência física, a agressão. Há os maus tratos psicológicos, que são aqueles que levam a pessoa até a um caso de depressão, de ideação suicida, de vontade de tirar a própria vida, que é quando você incide sobre esse paciente uma ideia de que ele é incapaz, de que ele é desnecessário, de que ele não tem função. Então, pessoas idosas sofrem muito com xingamentos, você não presta para nada, você... Acontece, infelizmente, é triste falar sobre isso, mas acontece. A violência sexual, e aqui eu abro um adendo para vocês sobre os idosos, tá? Nós, quando estamos cuidando de pessoas idosas, nós não podemos nos esquecer que essas pessoas são pessoas. E elas têm uma história anterior enorme. Então aqui eu quero que você preste atenção em como você lida com esse paciente idoso, porque já existiram casos aí de colegas minhas de profissão que tiveram assédio de pacientes idosos e elas tiveram que reportar ao responsável, seja um familiar, seja uma instituição que contratou. Então, se o paciente é idoso e ele passa a mão em você, ele é um idoso lúcido, ele passa a mão na sua perna ou ele te fala alguma coisa de conotação e cunho sexual, você precisa reportar isso aos profissionais que também estão envolvidos no cuidado desse paciente. Mais uma vez, eu tenho que te lembrar que os idosos não são crianças. Então, o homem idoso lúcido, ele pode sim cometer algum tipo de assédio. E assim como nós temos responsabilidade de reportar à família ou a outros responsáveis ou a outras instituições situações de violências sexuais que esses idosos estejam sofrendo, nós temos que reportar quando isso acontece conosco. E, se possível, se for um paciente lúcido, falar com esse paciente de forma respeitosa e cuidadosa, claro, porque nós estamos prestando um serviço, mas falar para ele, olha, seu fulano, eu não gosto que o senhor me trate assim, eu não gosto que o senhor se refira a mim assim. Ou conversar com a família, ó, quando eu fui dar banho nesse paciente, ele agiu dessa forma, então eu gostaria que algum de vocês ficasse comigo durante o momento do banho, né? Eu gostaria de ter algum suporte de vocês, ok? Outro tipo de violência que os pacientes idosos sofrem é o abandono. E aí, mais uma vez, lembremos-nos que esses pacientes são pessoas que têm uma trajetória, que têm uma vida. Então, para que vocês entendam muito bem, uma vez em uma instituição de longa permanência, no asilo aqui da minha cidade, a gente conversou com um paciente idoso abandonado. E aí a gente ficou muito comovido com a situação. Nosso paciente está abandonado aqui nessa instituição, a família não vem ver, mal mantém aqui, né, o tipo de cuidado que é necessário, né, a questão da manutenção financeira, mas não vem aqui ver esse paciente idoso. E aí, nessa circunstância, nós tivemos a reação do paciente em falar que, olha, eu fui muito mal com os meus filhos, eu fui muito mal com a minha família e por isso eu sou abandonada. Justifica? Não justifica, gente, mas as pessoas têm maneiras diferentes de lidar com as situações e pode ser que os familiares não tenham conseguido perdoar esse paciente pelo que ele fez no passado dele. Eu, profissional de saúde, vou agir como? Vou oferecer o melhor cuidado que eu conseguir para esse paciente, mas eu tenho que ter em mente essas questões que podem sim estar relacionadas aí a esse tipo de violência. Além da negligência que está junto, né, do abandono. Então, esse paciente ele pode ser abandonado e sofrer negligência da família. Eu não ligo se esse paciente está bem, se não está. Ou ele pode viver com a família e ainda sofrer a violência da forma de negligência. O que é negligenciar?
negligenciar a fome do paciente idoso, negligenciar a necessidade de banho de cuidado desse paciente idoso. Então, se eu sei que ele precisa e não ofereço, eu estou sendo negligente. Assim como eu, profissional, se eu sei que eu preciso reportar uma violência e eu não reporto, eu estou sendo negligente com esse paciente, não estou tendo responsabilidade profissional. Além disso, nós temos os abusos econômicos e financeiros muito comuns, né? Então, o paciente idoso tem uma renda X, tem uma aposentadoria, e aí os familiares pegam esse dinheiro para si, tomam conta do dinheiro do idoso, que era dele, né? Ou até instituições fazem muito isso, vendem produtos que esses idosos não conseguem comprar, tentam oferecer coisas para abusar dessas pessoas pela dificuldade de entender alguns termos ou circunstâncias. Todas essas são situações que podem acontecer. A autonegligência, pessoal, ela é quando o idoso ele se abandona. E aí ele pode fazer isso de forma lúcida, porque ele está deprimido, então ele, eu não vou fazer isso, como uma forma de se punir ou até de se levar à morte, ou ele pode fazer isso porque ele não consegue, não tem mais a questão cerebral, mental ativa para se colocar e falar, não, eu preciso tomar meu banho, eu preciso fazer isso, eu preciso ser ativo, tá certo? Então é uma violência, a autonegligência é uma violência que é feita pelo próprio idoso contra ele mesmo. Tá, mas o que eu vou fazer se eu vejo uma violência nesse sentido? Eu recomendo denunciar. Disque 100, tá? Para denunciar. O que a gente tem que fazer é a nossa responsabilidade. Se eu não consigo trabalhar nesse ambiente, eu me retiro. Eu reporto à instituição, à família, olha, eu não vou trabalhar aqui e denuncio. Tá? Isso precisa ser denunciado, seja para o Disque 100 ou ainda para os profissionais de saúde que acompanham. Todos nós, onde a gente vive, a gente tem um posto de saúde ou uma estratégia de saúde da família que nos orienta, que nos acompanha. Então, se eu não puder denunciar no Disque 100, eu posso tentar conversar com o enfermeiro ou com o médico dessa unidade de saúde para poder reportar o que eu vi, o que eu experienciei, ok? Nessa casa. E aí tem uma charte para que vocês entendam aí que esse comportamento violento de filho com pai, ele tende a se repetir, né? Então, além da gente fazer mal para os nossos idosos, a gente faz mal para uma geração inteira. Então, nossa responsabilidade é reportar, denunciar esse tipo de comportamento, ok? Bom, pessoal, aqui eu me despeço de vocês. Foi um bom curso, eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. Mais uma vez eu digo, meu nome é Flávia Queiroz Oficial no Instagram. Quem tiver dúvida, quiser falar alguma coisa comigo, me procure lá. E eu deixo como frase aqui para que vocês se lembrem, né? Que nós tenhamos amor em todos os momentos da nossa vida. E que esse amor, junto com o conhecimento que a gente tenha, nos faça sempre oferecer o nosso melhor. Muita gratidão por vocês terem acompanhado o curso comigo e me procurem aí sempre que tiverem dúvidas, que eu estou sempre atenta para tentar ajudá-los no máximo possível, ok? Um beijo e até o próximo curso.